Sabe aquelas noites que a gente se perde no tempo conversando sobre a vida? Esse é o podcast Noites em Claro, para a gente falar sobre todas as áreas numa perspectiva reflexiva e até curiosa, feita por uma psicóloga, um mercadólogo e que nasceu como dois irmãos em uma sala de estar em casa, hoje compartilhada aqui com vocês. Então pegue uma taça de vinho ou um chá e vamos para o podcast Noites em Claro. Mas eu vim aqui fora, eu tentei, tipo, ir num lugar que tivesse menos pessoas ou fosse mais tranquilo. Só que tá meio vento, o céu tá bem Uhum. nublado. Tá do jeito que eu Meio gosto, vento assim. não. Aqui é sempre muito vento, sempre nublado, chuvoso. Se começar a chover, eu tenho que meio que zarpar daqui. Aham. É o clima que você Sim, gosta? é assim que eu gosto. Mas sabe que ultimamente eu tenho ressignificado o sol na minha vida, porque por muito tempo eu não gostei de sol. E hoje É eu tô verdade. ressignificando o sol. Eu me condicionei a gostar de sol e agora eu gosto de sol. Cara, como que você mudou? Porque eu lembro que você fugia. Todas as vezes que a gente ia em piscina, praia, qualquer coisa, você fugia do sol. Não, assim, eu ainda prefiro muito mais a noite, né? Mas quase tudo é melhor, para mim, quase tudo é melhor de fazer de noite e de frio. E ventando. Acho que é mais romântica, é mais dramática. Eu me identifico. Mas Tem um o. charme, né? Tipo, ai, o frio, a chuva, E é a igual eu falei para noite. você. Eu falei para você outra coisa, outro dia, assim, tipo, o frio. Peraí. O frio, ele ativa, parece que ele ativa o seu corpo inteiro, entende? Você sente da ponta do dedo da mão, a ponta do dedo do pé, você sente seu corpo inteiro, assim, meio que ativado, sabe? Reagindo ao frio. Então é uma sensação diferente, similar quando você está no mar, na água. Você está totalmente imerso naquilo, entendeu? Então é um sentido diferente, assim, eu gosto bastante disso, acho legal. Nossa, mas o sol, quando é muito quente, qual é a sensação? Porque, tipo, o calor meio que toma conta do corpo também, né? Mas aí você sente, sei lá, eu sinto sufocada, por exemplo. Tipo, suga energia, parece. Do sol? Aham. Então, ó, por exemplo, como que eu tô ressignificando? Eu fico no sol, tô igual o jacaré, tô tomando banho de sol quando tem sol, porque agora esfriou. Mas quando tem sol, tô tomando sol tipo, por uns 15 minutos no máximo, entendeu? Aí eu sinto que é o suficiente para eu me sentir bem, me aquecer e depois já acabou, entendeu? E muita coisa que me ajudou a ressignificar foi estudar sobre a importância do sol, entendeu? Eu comecei a ler artigos científicos sobre o sol. E eu comecei a pensar, caramba, e até uma questão meio que da minha filosofia de vida com a natureza, de pensar como que eu posso negar uma coisa tão poderosa e tão essencial para a vida, né? Eu não posso, isso daí é incongruente com a minha filosofia, que eu acho que eu sou quase um hippie da natureza, né? Sem todas as partes de ser hippie, mas com a filosofia de um hippie. Então, como que eu posso negar? Não, eu preciso ressignificar isso. E eu tô ressignificando e eu tô gostando. Inclusive, agora, nos últimos dias que não teve sol, eu senti falta do sol. Você vê Ah, como é que engraçado, né? e, e a gente, esse negócio de virar hippie, eu achei engraçado porque eu virei meio que uma pessoa que dá bom dia sol, sabe? Quando eu acordo e tem sol, eu fico, nossa, Isso. bom dia sol, que Vamos, vida. vamos abraçar uma árvore. E é engraçado isso de você sentir a falta para perceber a presença, porque a gente, sei lá, a maior parte das pessoas aqui, elas morrem de vontade de morar em Portugal, Espanha, por exemplo, assim, o sonho Sério? delas, né, férias, deu um períodozinho de tempo, eles estão correndo para um país que tem sol. Caramba, que E, legal, né? e falar para eles, por exemplo, que a gente é acostumado a sempre, tipo, o sol tá diariamente e que mesmo quando a gente tem frio, é, tem sol, ou é um período curto, ou enfim.
é sonho. Sim, sim. Desgosta de coisas essenciais, né? Tipo, igual você falou de que você começou a ver sobre o sol, ou, por exemplo, vitamina D e tal. Por que que a gente desgosta de uma coisa que, sei lá, acho que é um pouco da pegada do que a gente tá falando de saúde da semana passada, mas a gente faz isso com muita frequência, assim, com coisas que são boas pra vida, não sei. E agora eu tô muito estudando sobre saúde e já tô ressignificando várias coisas. É um movimento bem para dentro, né? Bem de olhar para mim mesmo, entendeu? De cuidar Mas de mim. onde que tá o start? O que, tipo, fez pra você abrir, sei lá, querer buscar isso, entender isso? Chegar no fundo do poço, né? É o que faz todo start. Todo start vem do fundo do Olha poço. que coincidência pra mim também. Será que é assim, então? Você cai, você se esculacha inteiro, você se acalma e fala, quer saber, acho que eu vou mudar algumas coisas. Seria bom perceber antes de quebrar a cara, né? Mas tem coisa que parece que é só quebrando a cara. Igual quando um pai, a mãe ou qualquer adulto fala assim, a gente fala para os jovens, mas não escuta e só vai aprender quando quebrar a cara. Mas tem coisa na vida que parece que é assim, né? Não adianta ninguém falar. Pode falar à vontade, né? A pessoa tem que sentir a verdade pela experiência dela mesma, né? Até porque não tem como ser diferente, não tem como eu escutar a verdade de alguém, assumir aquilo e pronto, beleza, agora é isso. Né? Em algumas coisas sim, mas a maior parte acho que não. Porque esse processo de você entender a importância de algo ali parece que vem em conjunto no pacote você entender a dor daquilo, ou a dor de não ter aquilo, ou a É, dor de viver de outro modo. Sei lá, alguma coisa sim. que te faz apreciar, assim, né? O fundo do Uhum. poço sempre. Não dá a impressão, toda vez que você passa por um fundo do poço, que quando você lembra da sua versão antiga, dá uma agonia, de tipo, como que eu vivia daquele jeito? Sim. É, eu tenho muitas versões antigas que eu não gosto, que não que eu não gosto. Na verdade, o meu sentimento é bem de gostar delas, é bem de ter um carinho por elas. Mas que eu não concordo, né? Que hoje eu já vejo bem diferente. Mas eu também, dentro dessa minha filosofia quase hippie, eu tenho nutrido muito um sentimento de alta empatia, sabe? Qualquer merda que eu fiz na vida, eu olho para trás e falo assim, ô, Guizinho, sabe? Tipo, tá tudo bem e tal. É isso. Que é, que é negar qualquer culpa, porque eu também virei um inimigo da culpa, um inimigo da culpa assim tremendo. Qualquer coisa que eu vejo, qualquer sentimento de culpa, eu tento cortar ele o mais rápido possível. Acho que a culpa é desnecessária e a gente foi culturalmente ensinado a nutrir culpa em tudo, a colocar culpa em tudo, alimentar isso, que é uma coisa que, tipo assim, nem existe direito, sabe? Em partes até existe, né? Tipo, você sabe, se você faz alguma coisa errada sabendo que tá fazendo errado, você é culpado disso, sim, tudo bem. Mas tem poucas coisas são culpa, né? Muita coisa que a gente inventa, muita coisa desnecessária, ou às vezes você se ficar se culpando não vai te levar a lugar nenhum. Então, tipo, sei lá, isso é uma besteira, na minha opinião. Eu acho até que a culpa, ao invés dela só não levar para lugar nenhum, que seria pelo menos uma coisa meio neutra, ela na real, nossa, cara, ela faz a gente criar mil mecanismos e deturpar mil coisas, deixar de viver mais uma pancada de outras. É um negócio. E aí, esse negócio de cortar fora a culpa, tipo, acho que se você corta fora a culpa no mecanismo de defesa, meio que negando, ou, né, só tentando ignorar aquilo, a probabilidade é aquilo ser deslocado por uma outra coisa que fica te destruindo ali. Tipo, sabe Uhum. aquela coisa de uma pessoa que nunca para pra pensar, que na verdade, no fundo, ela se sentiu mal com a situação, que ela se sentiu culpada e responsável pela situação, mas ela não para pra pensar nisso. Só que daí, tudo Sim, que vai acontecendo na vida dela, ela acha que ela não merece muito, ela fica sempre se mantendo em situações que ela
assim, de certa forma ela tá se destruindo, né, de uma forma indireta. Aí quando você vai, ela vê é porque ela sente culpa por um ponto do passado. Quase que Sim. uma descoberta, né, uma coisa assim. Mas quando você, tipo, tem esse olhar empático que foi o que você falou, do Guizinho, pô, que fala assim, meu, tipo, tudo bem que você se sentiu culpado, eu entendo que você se sentiu culpado, tipo, eu entendo que você não tinha outros recursos na época, ou que, sei lá, você às vezes não tinha Uhum. tanta escolha quanto gostaria, ou, enfim, tipo, Sim. entender, é, né, Ou, tipo assim, tomou a decisão errada e, cara, foi isso. é, Aconteceu, né? Vamos prestar atenção para não fazer de novo, vamos assumir a responsabilidade sobre o que foi feito e é isso, a vida continua, né? Quase nada mata a gente. A maior parte das coisas a gente fica achando que vai morrer por alguma coisa, que alguma coisa vai ser muito, nossa, e no final de contas quase nada acontece nunca, sabe? Ou quando acontece, o impacto, a consequência, o impacto é bem menos do que a gente pensa, né? Esse sofrimento por antecipação, ele é muito desproporcional, é muito desproporcional. E eu lembro de várias vezes que eu achei que, tipo assim, eu falei, cara, fudeu, tô fudido, vou morrer, acabou. E, tipo assim, tô vivo até hoje e tudo aquilo passou e, sabe? Mas é muito, muito louco isso, né? É muito engraçado isso, como que a gente consegue... Por que, Jade? Me diz, e dá resposta. A gente paga o psicólogo para dar resposta, né? É isso que a gente faz, não né? paga nada. Por que esse... Por que tudo isso, né? Que loucura. Tudo isso do que Toda de essa... A loucura do ser humano, a loucura da angústia, de criar monstros imaginários, né? De inventar problemas, né? cara, o duro é que é, assim, saber que o nosso caminho na vida vai sendo dessa forma é muito, talvez, não sei se é menos angustiante. Só que quando você sabe que você mesmo vai tropeçando em Uhum. você, no seu, né, no que você pensa, no que você sente e tudo mais, você saber disso te, te permite ir reformulando coisas ao longo da vida, ao longo do caminho e tal. Então, assim, e tem um prazer nisso. Tem um prazer nisso. É. Tipo, agora, quando a gente fica muito endurecido, na psicologia, na verdade, a gente fala que o grande problema é a rigidez da personalidade, a rigidez da estrutura psíquica. Esse é o grande BO, porque a pessoa que, para não passar pelos fundos do poço, ela se torna muito rígida no modo de funcionamento dela, caraca, ela acontece, na verdade, assim, talvez ela não repare na consequência, talvez não num curto prazo, mas uma Uhum. pessoa muito rígida no modo de funcionamento, que é indobrável, Sim, que não repensa, que não sente a culpa, ou que não admite para si própria que sente, essa sim. pessoa, aí a vida, assim, ficou muito mais complicada, muito mais complicada. Então, é muito mais negócio você, tipo, deixar você sentir as coisas, você sentir a culpa, você sentir a tristeza. Porque a Uhum. rigidez, ela adoece a gente. Na verdade, tem aquilo, o Freud fala que é preciso amar para não adoecer, mas no sentido, não de tipo, um amar apaixonado por uma pessoa. Se eu não estou num relacionamento, eu adoeço. Não é isso. Mas é no sentido de, tipo, essa coisa do amor que é do cuidado, sabe? Que permite a vida se movimentar e que permite você sentir culpa e reparar. Isso é o que faz a gente não adoecer. Virou uma pedra, você vai morrendo, né? Tipo, talvez Sim. essa é a morte em vida, que É, que sim. você continua no corpo ali, mas você vai. Sim, sim. E eu penso agora em um público que algumas pessoas que parece que elas são tão conformadas ou têm tão pouco acesso o consciente deles é pequeno, né? Elas não investigam nada, não refletem sobre nada e se tornam realmente ignorantes, né? E claro que talvez a gente,
quem não está preso naquele ciclo e olha, às vezes não gosta daquela realidade, né? Não quer aquilo. Uma realidade, digamos que ignorante. Mas será que para a pessoa que está vivendo aquilo, a ignorância não é uma bênção, igual alguém disse? Tipo assim, ela não sente que ela está vivendo uma coisa ruim, sabe? E também, ao mesmo tempo, quanto mais consciência a gente tem, mais coisa a gente vai entendendo, não necessariamente a vida vai ficando exatamente melhor. Talvez é igual aquela coisa de tipo, quando você sabe, você tem uma responsabilidade sobre aquilo, quando você não sabe, você não tem responsabilidade, sabe? Então, é Cara, um dilema interessante. Claro que eu não trocaria jamais a ignorância, não trocaria nada assim de consciência que eu tenho por uma ignorância. Eu não trocaria. Mas é uma questão que ainda é nebulosa para mim sobre isso, sabe? Essa frase, ignorância é uma bênção, entende? nossa, na verdade, esse tópico é muito bom, porque o que você falou em relação a partir do momento que você sabe, ou assume para você que você sabe, isso envolve uma responsabilidade, é o porquê a gente, a maior parte das pessoas, a maior parte de nós prefere continuar não admitindo. E acaba Sim. sendo uma traição a si próprio. Um dia eu imagino, quer dizer, isso já aconteceu Hum, algumas vezes pra mim, mas de tipo perceber que eu tava, na verdade, me traindo no meu próprio movimento. E não sim. é gostoso. Você ficar, Sim. cara, tipo, isso que a gente faz com a gente mesmo, de se auto-enganar, de ficar tentando ocultar, era muito mais fácil assumir a escolha, assumir a responsabilidade e escolher pela vida, vamos dizer. Mas é engraçado, teve uma vez alguém me perguntou isso, ou comentou isso, de tipo, mas será que não é melhor, né, meio que manter a ignorância? Por que que alguém vai ficar buscando autoconhecimento, consciência? Parece muito, ai, para tempo livre. Ah, não tem. Meu, eu vou responder no sentido mais macro que eu consigo perceber, que é a nível Certo. de sociedade. Uma sociedade, ela é bem desenvolvida, vamos dizer, sei lá, vou falar de uma forma muito assim. Uma sociedade bem desenvolvida, ela é necessariamente constituída de indivíduos que têm um processo de amadurecimento psíquico e emocional. Não é só a base do a matéria, teve a matemática na escola, ou enfim. Mas é uma sociedade composta de indivíduos que tem uma questão de amadurecimento emocional e psíquico. Então, se a gente pensar em algumas coisas que acontecem ao longo da história, é tudo mecanismo de defesa, é um conglomerado de medos, as guerras você explica dessa forma. É uma paranoia, é um tipo, quem que vai me destruir, então eu atiro primeiro. Um Hitler é um cara, assim, cara, com muitas defesas, das mais pesadas possíveis, de um super ego ferido que propôs para a Alemanha, num momento de um ego extremamente ferido por conta da perda da Primeira Guerra Mundial, e por isso eles toparam entrar numa, né, numa insanidade ali, hoje a gente vê como insanidade, mas naquele período fazia muito sentido para quem estava com o ego ferido. Então, até onde vai, a que ponto chega isso da gente, tipo, não lidar com a nossa vulnerabilidade, ter que ficar criando armas, ou, né, assim, no sentido macro da coisa, isso repercute no todo, determina a história, tipo, tá? Determina a Sim. história de uma família, de uma pessoa, até de uma sociedade, assim, o nível que a gente lida com o nosso emocional. E você deu um exemplo agora que me puxou muito uma ideia que é o seguinte: como que um, como que um filho da, pode falar filho da puta, como que um filho da puta Pode. consegue convencer uma nação inteira a sair matando gente? Tipo assim, como, e aí talvez entra numa extensão do que você estava falando. Mas, assim, o ser humano é extremamente suscetível à conversa fiada, ao famoso converseiro, é quase uma entidade cósmica, o converseiro, a conversa fiada. Ou qualquer coisa assim, como que uma habilidade de persuasão, ou como que alguém consegue acessar as ideias, porque tem essa coisa que a gente fala muito do marketing, né? E tem totalmente a ver com a psicologia, que ninguém toma decisão racional, a gente toma uma decisão emocional e depois justifica racionalmente, né? E realmente, Nossa, assim, como que perfeito. você se alguém conseguir comunicar emocionalmente a alguém, que é uma persuasão, ela vai encontrar qualquer razão para justificar qualquer comportamento inaceitável, né?
E a gente vê isso acontecendo, a história da humanidade é isso, né? E talvez a suscetibilidade de alguém se convencer a fazer alguma coisa completamente idiota seja justamente a ignorância e a falta de consciência, né? Que seria a extensão do que você está dizendo, né? Nossa, cara, tô muito. E assim, a gente acha que isso é um assunto. A guerra tá longe, não acontece na minha vida, não faz parte da minha vida. Na verdade, nós somos tiranos na nossa própria casa. Isso não acontece, sabe? Isso acontece, assim, o que faz parte da natureza humana em relação a sentir medo, angústia, desamparo, medo de sobrevivência e criar mil recursos para lidar com isso. E esses recursos, esses mecanismos, envolvem várias paranoias, várias projeções. Isso é uma coisa que a gente faz dentro da nossa casa, não é uma coisa tão distante. E o problema de não ter consciência é que a gente destrói vida por onde a gente passa, assim, falando de uma Sim. forma muito trágica, mas, tipo, eu peguei um pouco pesado até dessa forma trágica, porque eu achei engraçado, assim, o que você falou, eu lembrei de um dia que eu fui num museu que estava falando sobre a Segunda Guerra, e a descrição das pessoas que faziam parte ali, tipo assim, isso do ego ferido e tal, e né? E eles tentando recuperar força, se sentirem fortes novamente. Meu, é uma descrição psicológica de um ser humano. A gente que Sim. acha que é muito distante, assim, da gente, né? É, Uhum. sei lá, é bizarro, assim. E não sei, e não é só um impacto para os outros. Eu acho que para a própria vida da pessoa que vive desse modo, né? Tipo, ela Uhum. deixa de viver, ela está se defendendo, ela não está vivendo. Ou você vive a vida vivendo, ou você vive a vida se defendendo, reagindo a tudo que você cria na tua cabeça que pode acontecer e que está acontecendo. Tipo, Sim. sei lá. Deus o livre, que é isso? Eu tenho pavor de. Dá para chegar em camadas, né? Assim, para É, uma pergunta de tipo, ai, consciência para quê? Sabe? é. Autoconhecimento para quê? Você deve, você com certeza entende muito melhor, porque você talvez converse com muitas dessas pessoas, mas eu só imagino se a pessoa que não busca tanto essa consciência, se bem que acho que quem não busca consciência não vai em psicólogo, né? Não acredito em psicólogo. Mas será que essa pessoa que não busca tanta consciência ou vive muito na ignorância, será que ela sente realmente o impacto de tudo que ela, sabe, esse impacto na vida dela? Tipo, você pode me falar assim, Guilherme, você tem que viver uma vida, sabe, você tem que viver a sua vida. E eu vou entender o que você quer dizer com isso. Eu vou falar assim, não, realmente, cara, eu preciso, sabe? Então, mas tem gente que você fala assim, você tem que viver a sua própria vida. E a pessoa fala assim, ah, mas eu, tipo assim, eu já, sabe, trabalho aqui numa coisa que eu não gosto, tal, eu tenho um casamento bem feliz, mas dá para levar e tal. Tipo assim, parece que tem gente que não sente essa coisa, sabe? Essa ideia. Parece que é Ah, insensível. ah, nossa, sim, captei. Tem uma diferenciação que dá para fazer na clínica quando você vai fazer um diagnóstico para entender o modo de funcionamento, né, que está Uhum. chegando ali, que é reparar quem é que sofre. É a pessoa que vem e ela que diz que sofre e que ela que sente angústia, ou, na verdade, ela foi encaminhada pelos familiares para ela tá tudo certo. Sim, né? Porque essa pessoa que para ela tá tudo certo e quem manda pro psicólogo, pelo amor de Deus, né? São as pessoas que estão ao redor, é alguém que utiliza mais, né, mecanismos de defesa e muito, assim, vamos falar, imaturos. Então, é uma estrutura mais imatura, nesse Sim. sentido. Então, ela não fica sentindo mesmo. Tanto é que essas pessoas normalmente elas substituem o sentimento, por exemplo, da tristeza e da culpa pela raiva. Se você colocar, se ela estiver numa situação que você sentiria tristeza, você, Guilherme, sentiria tristeza naquela situação, ou sentiria culpa naquela situação. Essa pessoa que projeta muito, ela não vai ficar triste, ela Sim. não vai ficar para baixo, ela vai estourar. E vai se, às Ela, vezes, sentir raiva de alguém que não tem nada a ver com a história, ou culpar todo o universo.
Sim, vai para Faz todo o sentido. universo. E é uma linha de trabalho diferente. Trabalhar com essa estrutura não é a mesma coisa de trabalhar com uma estrutura neurótica que sente a culpa, que sente a tristeza, porque realmente para eles tá tudo bem, assim. Mas qual que é o problema dessa situação? Quem tá tudo bem e os outros que sofrem, quem está ao redor que fica sofrendo com a dinâmica dessa pessoa, tá compactuando, tá todo mundo criando um grande de um conluio inconsciente para compartilhar o mesmo sintoma de quem está mais Hum, desequilibrado. Então, é um desequilibrado, um grupo ao redor que, ok, topa entrar nos sintomas sim. junto. E aí, essa pessoa que, na verdade, tá nesse sintoma, ela não vai se dar conta. Tá? O mundo Aham, encaixou. O mundo tá. Assim, não é que o sim. mundo encaixou, mas pelo menos na bolha onde ela tá, estão adaptando para ela. E é por isso que a verdade, às vezes, é o que liberta. Porque só passar pano e só entrar nos jogos, nos conluios inconscientes, é a pior trama que tem, né? Sim, sim. Tipo, a E gente faz isso talvez sempre. daria para dizer que a maturidade é a consciência que você vai adquirindo, né? Eu acredito que a maturidade tem muita relação com. Você pode ter as defesas, né? A gente sempre tem, a gente não consegue não ter, precisa para viver, mas é esse nível de abertura e flexibilidade essa sensibilidade que você tem de perceber o efeito que está acontecendo ao redor ou as coisas e ir remodelando no caminho. E Sim. normalmente essas pessoas mais rígidas, elas até olham, por exemplo, para empatia ou para sensibilidade como um sinal de fraqueza, por exemplo. Se a gente Hum. estamos falando muita conversa, tipo, meio conversa de bar ou café aqui, né? Sem Não, muito e tom profissional. a gente veio com um tópico meio já definido para começar, e até agora a gente nem entrou nele, né? Não, mas tá seguindo tudo. Mas normalmente as pessoas mais rígidas, elas acham que essa sensibilidade é um sinal de fraqueza, e na verdade a sensibilidade é essa abertura para você perceber as coisas e deixar a vida passar por elas e você ser transformado por elas. Uhum. Eu acho que essa questão de não projeção ou de maturidade é uma escala, assim, né? Porque tem esses casos, assim, de ignorância extrema mesmo, mas no dia a dia a gente se perde muito nisso, em pequenos detalhes, né? Eu lembro quando eu estava trabalhando com treinamento de gestão de pessoas e tudo mais, e, cara, que a gente, 99% dos empresários ou dos líderes é mostrar que, tipo assim, é na cabeça de muitos, a culpa é de fulano isso, a culpa é de não sei o que aquilo, a culpa está sempre em alguém que não está fazendo alguma coisa que está certa. Ia mostrar, tipo assim, a pessoa olhar para ela mesma. E é difícil, e talvez quanto mais ela vê a culpa para fora, menos ela vai querer olhar para ela mesma. E se você falar que ela tem que refletir ou pensar sobre algo, vai ser inútil, porque em vez dela repensar, ela tem que brigar com outro que não está fazendo isso, com não sei quem que não está fazendo aquilo, né? Eu estou falando dessa posição porque são posições que têm uma responsabilidade sobre muitas pessoas e um peso maior, né? Um peso maior em um Nossa. compromisso, algum objetivo, coisa assim, né? Mas, enfim, até é uma grande escala, né? De influência, talvez, porque a gente mesmo se pega nisso, né? Quanto mais você culpa o outro, Não. menos você precisa olhar para dentro. Talvez até isso culturalmente faça com que muitas pessoas tenham preconceito com o psicólogo, que acham que você tem que ser louco para ir no psicólogo. Fala assim, ah, não, mas eu não surtei, eu não tô não sei o quê, né? Talvez culturalmente, no Brasil, pelo menos, essa questão. É curioso. Tipo, é difícil culpar. Por exemplo, se você olha para a história de vida, você não consegue. Você consegue entender o porquê, né? A pessoa, por exemplo, prefere agir dessa forma, ou pensar dessa forma. Mas, diferente da culpa, qual é a responsabilidade na desordem que você está reclamando? Que é outra frase ali que tem Uhum. também do Freud. Qual é a Então, assim, Sim, tem um caos ao seu redor, tem um caos acontecendo. Não está sendo do jeito que você quer e espera. Qual é a parcela da sua dinâmica de funcionamento que contribui com isso?
Porque isso tem a ver com o conluio que a gente fez, os acordos inconscientes que a gente faz. Tipo, Sim. o caos está acontecendo e eu tô compactuando de alguma forma. Então, né, só que entrar na consciência disso, chegar nessa resposta é complicado porque pode ser que a resposta vai exigir de você a responsabilidade de tomar uma decisão, ou de assumir que você tem que, enfim. Mas Não, isso, isso isso é uma merda, né? Você perceber que é só você que tem que fazer alguma coisa para mudar, isso daí é muito difícil você encarar essa realidade, né? Tipo acho que assim, a resposta que a gente mais tenta negar pra gente é chegar na conclusão de que o lugar não é pra gente, ou de que a resposta, que assim, eu sou impotente frente à situação. aham, Então, se é, é, aceitar que eu não posso fazer nada pra alterar a situação, ou aham, que o que eu posso fazer é não estar lá, entendeu? sim, Essa é a mais difícil, né? é difícil quando você percebe que a decisão é pesada, né? Tem um impacto muito grande, enfim. Mas só para não fugir, né, da linha que você falou de líderes e tal, gestão de pessoas, porque E travou. você, quer Você dizer, tá me ouvindo? você, especialista em Enneagrama, sabe o funcionamento de todos os tipos. Falar que você é especialista de Enneagrama, sabe o funcionamento de todos os tipos, mas assim, por exemplo, é muito comum para um perfeccionista quando ele vem fazer uma mentoria ou algum trabalho, ele comentar sobre como o time não entrega tão bom, né? Não é bom o suficiente, nada é bom o suficiente. O time não entrega bem. E só que aí, quando começa a reparar, a dinâmica que ele tem com as pessoas não é de colocar confiança nas pessoas. Pelo contrário, o Uhum. olhar dele, o silêncio, as palavras, as atitudes, ele reverbera isso, né? Ele coloca uma comunicação o tempo todo de que ele não confia nas pessoas, de que ele não vê potencial nessas pessoas, de que Sim. e isso conta, assim, vai para o ambiente todo mundo sente. Então, é, tem aí uma coisa meio Dale Carnegie, né? Que é de o melhor, como que é? Você vai saber melhor sobre isso. Mas assim, a melhor forma de você orientar e pedir para uma pessoa, né, passar uma tarefa ali do ambiente de trabalho é com uma dose da confiança, né? Com a dose do acreditar na potencialidade, na capacidade. E isso é uma coisa que tem a ver com a dinâmica do líder. Se eles continuarem acreditando que as pessoas que não estão fazendo bem o trabalho e só ele não tem uma parcela nessa dinâmica, ele não influencia o ambiente, ele vai continuar preso nisso, porque ele vai trocar o time quantas vezes forem necessárias, todas as vezes vai acontecer a mesma coisa, e ele nunca vai perceber que, na verdade, as atitudes dele também influencia no resultado. Tipo, como que é pra Aham. você? O que que você vê disso, trabalhando Eu, com eles? eu até lembro de uma história que tem no livro do Dale Carnegie, eu não vou lembrar exatamente, mas é algo assim, de um cara muito rico que pilotava avião e tem toda uma complexidade para você andar de avião, né? Tem muitos processos e tudo mais para não faltar nada. E o rapaz que enchia o tanque do avião não encheu completo. Esse avião, ele saiu voando, enfim, caiu o avião. E explodiu e o cara pulou de paraquedas lá, sobreviveu, o dono. Mas o avião dele explodiu, ele perdeu muito dinheiro naquilo. Aí o rapaz que devia abastecer ficou todo assim, né? Nossa, agora ferrou, meu Deus, quase que eu matei o chefe e tal. O chefe chegou para ele e falou o seguinte: ó, minha outra aeronave tá ali, eu faço questão que você abasteça ela, porque eu tenho certeza que você nunca mais vai deixar isso acontecer de novo. Não brigou com o cara, não fez nada, né? E o cara, tipo assim, ficou o resto da vida trabalhando com ele e amava o cara, adorava e tinha uma admiração enorme pelo cara. Agora, é claro, quem que vai ter inteligência emocional para fazer isso? É difícil. Mas é o exemplo do que você comentou sobre confiança, né? E Dale Carnegie era muito bom nisso, em acessar as pessoas e extrair o melhor delas. E quem tem essa habilidade tem o mundo, cara. Quem consegue extrair o melhor das pessoas, putz,
tem um mundo. Isso daí é uma das coisas, e é muito difícil, né? Mas é maravilhoso, realmente. Mas é transformador ter esse olhar, receber esse olhar de quem acredita no potencial, né? Acredita no potencial É. humano, assim. Porque traumas, coisas que poderiam ser traumas, consequências que poderiam marcar a sua vida e você. Enfim, na verdade, todas elas passam, se tornam daí possibilidades. E, e acho que da mesma forma que tem uma pessoa de fora que pode fazer isso com a gente ali na relação, a gente também tem esse chefinho dentro da nossa cabeça. E quando a gente dá mancada na hora de abastecer o avião e o avião cai, o nosso chefinho da nossa Falou tudo. cabeça não fala dessa forma. Falou tudo. Chefinho, Sim. então, Não, e total, total. é muito o que você falou no início, que tem a ver ali com o início que a gente tá falando. Você falou sobre, tipo, você e, por exemplo, o Guizinho, né? Você e sua outra miniatura ali, vamos dizer. Mas, tipo assim, em questão de culpa e tal. Na verdade, cara, você é a versão mais velha. Às vezes, você é o que vai entregar a chave de novo pra ele. E vai falar, Uhum. não, eu sei que depois disso você fica tranquilo, sabe? Não, foi perfeito. E linkou uma coisa com a outra. Perfeito. E ao mesmo tempo, geralmente, quem cobra muito os outros também se cobra muito, né? Acho que nem todos. Tem gente que só joga para fora. Mas muita gente, às vezes, se começar a se cobrar menos de si, a ter mais empatia com ela mesma, talvez isso começa a externalizar também, muda a maneira como ela vê o mundo e lida com as pessoas, né? E não tem como eu falar nesse assunto sem lembrar do meu livro favorito de todo mundo, cara, que é... esqueci o nome. Comunicação não violenta. Comunicação não violenta. É porque eu nunca associo com o nome, porque quando você lê o nome, você pensa que é uma coisa e até é, mas ele é tipo assim, é a pontinha do iceberg, o que esse nome, o que você consegue interpretar só do nome é a pontinha do iceberg. Ele entra muito fundo em você e realmente para mim, cada informação tem impacto diferente para cada pessoa, né? Mas para mim ele mudou completamente a maneira como eu vejo todas as pessoas no universo, como eu vejo a mim. É uma coisa assim bizarra de separar o que é seu e o que é do outro. Eu preciso trazer alguma explicação sobre o que é o livro, né? Mas assim, basicamente ele te mostra, fica muito claro para você o que é seu e o que é do outro. E depois que você sabe disso, aí você tem a responsabilidade de agir, mas você não sente peso nessa responsabilidade, você se sente bem. Porque quando você entende o Nossa. que não é seu, é muito. Ó, a Zaya veio. Quando você entende, a gatinha, quando você entende o que não é seu, você se livra de muita preocupação desnecessária, de muita coisa desnecessária, né? E quando você entende o que é seu e o que você quer também, é muito mais fácil de você saber onde se posicionar, de saber como se posicionar, saber o que dizer sim ou não, né? Assim, em sentido de quando você tem valores definidos ou que você tem o que você acredita bem definido, é fácil de você. Fácil não, né? Mas é menos difícil você se perder, né? E você viver mais para você mesmo é muito realizador. E como consequência, acho que você também acaba externalizando muito mais o bem, né? A pessoa que vive bem com ela mesma, ela é mais agradável para a sociedade também, eu acredito. Nossa, transforma. Começa assim, né, nela e, tipo, vai indo, assim, pra todo o resto. Sim. Só de eliminar a E projeção de um monte de coisa, né, já ajuda demais. é, até porque na nossa projeção, é, o que tem na minha projeção, que se eu entender o que eu tô projetando, na verdade é uma coisa meio que pra ser também curada ali em mim, tipo. Ou, por exemplo, se uma pessoa vem, né, um chefe bravo, uma pessoa vem e é muito rigoroso, muito duro comigo, ou alguma coisa assim e tal. E, e eu acredito, né, que eu realmente sou uma fracassada ali e tudo mais, é porque dentro de mim tem um tiranozinho. Eu tenho Uhum. uma coisa
com essa figura, com esse lado tirano, duro, que na verdade tá dentro da minha cabeça e que quando alguém de fora fala, alguma coisa de dentro fala, é isso mesmo, Sim. tá? É por aí, e Tá. confirma. Confirmar é o caralho. Então, tipo assim, é, é, essas partes internas nossas, na verdade, que compactua, né, que dá um match com quem tá com a voz de fora, ajuda talvez a separar, tipo, o meu do outro, mas o que é do outro que me afeta muito, então tem uma coisinha minha. Sim. E aí, beleza, então eu sei que eu tenho isso, eu trato isso, eu cuido disso, né? Eu Uhum. zelo por isso, não sei. É algo Sim. por aí, né? Então, às vezes é difícil identificar, mas até retomando essa questão do livro, Comunicação Não Violenta, ele tem um processo lógico para você investigar algumas questões. Que, por exemplo, ele diz que as emoções são orientadores, né? Então, tem gente que eu já tive muito isso, de tipo assim, cara, muito tempo eu não queria sentir tristeza, entendeu? Eu não gostava, para mim era uma coisa assim, cara, o que que eu tenho que ficar triste? O que que eu tenho que chorar? Eu não quero isso. E acho que muita gente acaba, tipo, não querendo, porque é ruim, né? Você ficar triste com alguma coisa. Mas tristeza, raiva, alegria, enfim, qualquer emoção que você tem, elas são orientadores, elas nos guiam. E se quando você se condicionar a prestar atenção nas suas emoções e sentir elas de verdade e entender um pouquinho, você nunca vai entender uma emoção, eu acredito, né? Entender completamente, mas você entender mais ou menos o que que ela quer falar com você, qual é a orientação ela está te dando, você consegue ir se achando aos poucos e entendendo o que, que também é seu e o que não é do outro. Então ele fala assim, você sentir uma emoção e a partir disso entender, tá, eu estou sentindo isso por quê? O que que eu preciso? Então ele sempre fala que a gente sempre tem alguma necessidade que está sendo atendida ou não. E geralmente a gente vai sentir algum sentimento ruim quando uma necessidade não foi atendida. Mas a gente sente emoção ruim e fica naquela, né? Ou a gente culpa alguém, ou sei lá, a gente só fica sofrendo e a gente não chega em lugar nenhum. Então, ele parte desse princípio, entender o que, que a sua emoção está te orientando, que necessidade sua está sendo atendida ou não em relação a isso, a essa emoção, né? E você vai se investigando. Eu acho que até a psicologia é interessante porque tem muitas maneiras de você ir se investigando e adquirindo consciência, né? Então, esse pequeno processo ajuda, é bem legal. Eu sou meio contra ficar definindo, bom, acho que nem tem como ser a favor, né? De definir, um processo, igual a gente comentou, o Enneagrama é certo, ou não sei o que, esse método do livro é certo, ou tal questão é certa. Acho que tem muitas maneiras de adquirir consciência, né? E algumas pessoas se identificam mais com umas do que com outras, né? Mas, enfim, esse é um processo bem legal. Para mim, me ajudou bastante. Eu tinha um caderninho até que eu anotava. Não, tá, deixa eu pensar. Depois de tempo, abandonei o caderninho, mas eu ainda mantenho na mente um pouquinho disso, sabe? Entender o que meu corpo quer, o que que minhas emoções estão me indicando e tentar ir me achando, sabe? Eu acho isso bem legal. E aí, isso seria assim, você vivendo, tendo uma vida mais consciente, né? Assim, É, o quanto ameniza atropelos e nós e mal entendidos e não e escolhas, assim, porque acho que é muito complicado um dia lá na frente parar e pensar em tudo. Tipo, é muito melhor, parece, assim, vivendo, né? Mais consciente, assim. E, é, para eu tava mim, até pode falar. pra você, pode falar. Eu digo assim, para mim, buscar essa consciência constantemente, né? Mais ou menos. Mas, assim, estar sempre buscando consciência de alguma maneira, por que que eu gosto? Porque eu acho que vale a pena. Tem tudo que a gente conversou, né? De que a sociedade é melhor e tal, mas, cara, no fundo, a gente quer viver bem com a gente. Se a sociedade estiver indo bem e a gente tiver um bagaço, não adianta, né? Eu acho que pelo menos para mim, a primeira motivação é viver bem comigo. E, cara, quando eu busco consciência em algum fator, eu me sinto mais calmo, eu me sinto mais. Eu sinto que o que é difícil não é tão difícil.
E o que é inalcançável de ser, tipo assim, um sonho, alguma coisa, é mais palpável. Eu me sinto mais satisfeito e realizado comigo mesmo, entendeu? Então não é uma coisa assim que, tipo, eu vou ser melhor em performance disso, daquilo, até porque tem uns trogloditas por aí que estão fazendo muito sucesso na vida, né? Assim, mais ou menos sucesso. Mas estão conquistando muita coisa e tudo mais, e às vezes os caras são até perversos, né? Então, acho que e também, enfim, aí já entra na minha fase hippie de achar que sucesso não tem a ver com isso, mas beleza, não vamos entrar nessa parte agora. Mas a questão a vida para mim é muito mais fácil de você apreciar a beleza da vida, é muito mais fácil de você ver bem com você mesmo quando você vai buscando essas consciências, entendeu? Não é cansativo, sabe, parar e ficar pensando. Para mim é o contrário, é o que me ajuda a desestressar. A gente até conversou na última call, na última ligação, sobre... Nossa, eu perdi o link. O que eu falo? O que a gente... Cara, Nossa, a não, gente fez que a gente conversou isso ontem foi sobre da passar a outra vez. vida procurando várias coisas, né, do sucesso e tal. E na verdade você quer uma paz. Acho que pra mim linkou com o que você tava falando agora. Não sei se era isso. Pode linkar. É porque, assim, da outra vez a gente falou umas 50 coisas, e nessa a gente falou outras 50. Então, alguma coisa vai linkar no meio do caminho. Eu acho que o nome dessa ligação que a gente faz tem que ser tipo associação livre. Sabe, alguma coisa que É como acontece. se a gente... Não, bem na verdade, eu me senti como se eu tivesse entrado numa sessão de terapia. E aí, bom dia. Bom dia, aí tudo bem? Eu falei, tranquilo, meu cachorro morreu, não sei o quê, e o passarinho cagou na cabeça do vizinho, e acabou a sessão, e aí, tipo assim, mas peraí, a gente falou sobre o que hoje? Não sei. Parece uma sessão. Mas aí é umas coisas que você lança na sessão e daí você fala uma coisa nada a ver e você linka com o começo, e tipo, E isso acontece nas sessões mesmo, não é? acontece. E eu vou dizer que pessoalmente eu adoro. Teve uma vez que eu fui falar para uma analista que eu falei para ele que eu achava que eu era muito, sei lá. Tipo, dele, como assim, sei lá, deu, as pessoas, por exemplo, eu tô montando um negócio do workshop, montando um workshop essa semana, e eu preciso falar de uma forma prática, você é muito melhor do que eu nisso. Ah, Prático, né, objetivo, concreto, gente, eu só, se deixar, eu vou pro abstrato, aí eu falei pra ele, eu acho que eu sou muito sei lá e tal, mas, entendi. ai, Mas eu acho é a isso bom, Nana. sabe? Eu gosto disso. Eu acredito que é o seguinte, são condições diferentes. Porque comunicação é uma coisa, assim, muito importante. Tanto que a gente falou que o Hitler, através da comunicação, fez um bagaço, né? Então, assim, comunicação é muito importante, eu acredito, quando você quer passar uma ideia e você precisa que ela fique bem clara. E você modula a sua comunicação de uma maneira, assim, lógica e ordenada, fica muito mais fácil. Você cria gatilhos, né, que levam de uma coisa para outra, você puxa a pessoa, você suga ela, e você pode convencer ela a fazer qualquer coisa, até bater na mãe você consegue, se você for bom. Mas assim, para a gente chegar, isso é quando eu tenho uma ideia pronta e eu quero passar para você. Não precisa nem ser uma ideia boa. E nem precisa funcionar, nem precisa ser real. Agora, Caraca, é mesmo. se a gente quer chegar, se aprofundar em uma questão, trazer discussão com mais de uma pessoa, chegar em algo mais profundo, em algo mais verdadeiro, não tem como você, sabe, tipo assim, só vou ordenar um pensamentinho assim e tal, e organizar tudo. Cara, você vai ter, igual o brainstorm, né? É uma confusão mesmo, é uma briga de ideias, e bate aqui e ali, e no final você percebe uma coisa depois de outra. Um processo criativo mesmo, às vezes eu trabalho com alguns processos criativos, às vezes eu fico, cara, é muito engraçado isso. Às vezes eu sento para fazer uma arte, ou alguma coisa nesse sentido, ou algum texto, e eu fico, tipo assim, 2 horas e meia pensando, ou até analisando campanha, cara. Eu tô vendo números. Mas, assim, imagina que você tem na sua frente 300 métricas diferentes. Eu já fiquei 2 horas olhando e não sei o que, para, tipo assim, nos últimos 10 minutos entender uma coisa assim, tipo, putz, é isso. E o resto do tempo eu fiquei, tipo assim, parecia que eu tava à toa, parecia que não tava levando lugar nenhum.
Então, o processo criativo, você entender alguma coisa profunda, é muito disso, eu acho, né? Então, acho que essa é a principal diferença, né? Nossa, assim, na verdade, quando alguém pede uma coisa muito simplificada, né? Tipo, um passo a passo, uma coisa bem enxuta, é isso, é uma coisa enxuta, um pequeno recorte do que pode ser a realidade, do que pode talvez ali, mas isso não, não sei, é algo que a gente abandona com facilidade também, né? Vem e vai, sei lá quantos checklists e coisas, Ah, sabe? e a sociedade está viciada em coisa pronta, né? Coisa mastigada. E todo mundo é defensor de uma causa que leu num título de página de fofoca. Um negócio tão estranho isso, né? A pessoa nem lê a matéria das coisas, título. E aí, tipo, uau, é isso. Então, Não assim, se sei. você fizer no marketing, a gente estuda isso. Se você fizer um título bem feito, às vezes é tudo o que você precisa para convencer a pessoa a tomar uma ação. Você abre um site, o primeiro texto na primeira sessão, ele converte 90% de todo o site. Você pode ter 10 páginas de coisa, ele converte 90% de todo o site, a primeira coisa. Então, assim, e é o que a gente estava falando, ó, o link, de como as pessoas tomam Sim, decisão por emoção. Você não precisa explicar nada para ninguém, você precisa dar um gatilho que acessa o emocional dela para fazer ela tomar alguma atitude. É muito louco. cara, Muito nossa, louco. sim, porque isso do marketing, assim, na verdade, falar com conhecer muito um campo dos desejos, das fantasias, das pessoas, tipo, e despertar isso nela, né? E, tipo, dar uma iludida ali também nela e tal. O copywriting eu fico meio de cara com isso, de tipo, é, Sim. E sabe o que é mais louco? Isso é o mais louco, é o mais bizarro. Eu posso te convencer de alguma coisa que não é, vamos dizer, não é aquilo. Ao mesmo tempo, aquilo é o que você imaginar que é, certo? Então, assim, nossa, que abstrato, né? não, eu gostei, continua. Tem essa garrafa. Eu posso te convencer que essa garrafa vai te trazer segurança por causa disso, daquilo, e no conforto por causa disso, daquilo, não sei o quê. Ela é uma garrafa. Tipo assim, não muda muito de um copo, na verdade. Ou de, tipo, sabe? Não é uma grande coisa, é só uma garrafa. É só uma garrafa. Mas eu te convenci de que ela é sua fonte de conforto, de praticidade, de luxo. E beleza. Você compra ela é o quê? Uma garrafa, né? Nada além disso. Mas se você acredita, se convence de que ela é esse luxo, esse conforto, ela vai ser isso. Então, tudo que eu preciso é criar na sua cabeça, inventar que alguma coisa é alguma coisa, e depois continuar te convencendo de que aquilo continua sendo. E você vai ficar satisfeito, e você vai se realizar, porque para você aquilo é aquilo. Então, no final de contas, nada é nada. Tudo é o valor que você atribui. E o marketing só precisa te convencer daquilo e te manter preso naquilo por mais tempo que ele conseguir. Às vezes você vai sair dessa prisão, dessa imaginação, e você vai. Mas você vai sair de uma para outra, tá? Você vai sair de para. Ah, não, mas essa daqui, ela nunca me trouxe conforto de verdade. Quem me trazia conforto e luxo era a Stanley, na verdade. E aí você vai cair em outra ideia, entendeu? Então, assim, a gente sempre se prendendo, no final de contas, nada é nada. Que brisa. Nada e nada, e tudo é o que você associa e você continua se convencendo. E nisso as redes sociais são maravilhosas nisso, né? Porque tem que a gente se molda muito pelo que as pessoas falam, né? E se tem os influenciadores falando que tal marca é isso e tal marca é aquilo, o valor que aquilo lá realmente vai ter. Tem essa coisa da arte, até eu acho que eu vi outro dia acho que era um tênis, tipo da Balenciaga, uma coisa assim caríssima. E o tênis era um bagaço, era feio, era todo bagaçado. Nossa, E as já pessoas vi. estão comprando e, cara, esse é o luxo. E realmente é o luxo, porque elas acreditam que é. Enfim, a gente entrou no. A gente já está quase começando a falar sobre a Matrix e sobre realidades paralelas. Guilherme, essa brisa é extremamente necessária. O que você Mas faz falou muito sentido, não agora, é? eu tô grata que foi gravado, porque
Não, meu, muito. E isso fala muito com psicanálise, psicologia, com tudo, que é como a gente vai elencando os objetos, atribuindo nesses objetos a fonte do prazer, da satisfação, da completude, da plenitude, onde vai encontrar sei lá o quê. E a gente fica mudando de um pro outro, um pro outro, um pro outro. Tipo, o marketing entende muito bem disso e você é isso, né? Não vou te incluir, porque você tem Ah, consciência. mas aí é que tá a Porque você. questão. Tudo tá por trás do senso moral de quem tá fazendo aquilo, porque sempre é sempre uma, tipo, não, é uma manipulação, é sempre uma manipulação, é sempre uma transformação. Aí vai depender do que, sabe, de quanto de juízo você tem e tal, mas enfim, é complicado mesmo. Por muito tempo eu lutei contra isso. Eu falava assim, não, não é uma manipulação. Mas, cara, é assim. Aí alguém, um manipulador vai te falar, não, porque manipulação é quando você induz a pessoa a fazer algo que é ruim para ela. E persuasão é quando você induz ela a fazer algo que é bom para ela. Entendeu? Eu já ouvi isso de um excelente persuasor ou manipulador. Persuasivo. Uhum. E tudo que ele estava falando era me convencendo de associar valores a coisa, enfim. Cara, muito papo, entendeu? A questão é difícil de você controlar isso, não tem um juiz, e esse juiz que vai controlar o que é certo ou errado, ele também vai ser pago por alguém, enfim, é uma bagunça. Esquece, esquece. Adquira consciência. Minha dica para você: adquira consciência, investigue suas emoções, faça terapia e avalie as suas decisões. Porque o marketing sempre vai tentar te conduzir a alguma coisa, entendeu? Não quer dizer que tudo é ruim. É igual eu falei, a garrafa pode ser realmente muito boa para você se convencendo de que é aquilo, mas avalie bem as suas emoções, entenda o que é prioridade para não comprar alguma coisa. Ó, eu dando conselhos de compras. Sabe o que é prioridade de verdade na sua vida, entendeu? Ai, meu Até, Deus. até porque, na verdade, o marketing utiliza algo que a gente. Quer dizer, por exemplo, antes da existência do marketing, a gente poderia entrar também. A gente entra em objetivos, em coisas que a gente acha que vai encontrar aí essa plenitude, ou encontrar O uma paz, ou marketing, encontrar. o É, é, marketing sempre, o marketing sempre existiu e começou a se profissionalizar dentro da igreja. Só falo isso. é sério? É, o que o pastor vende? O que padre vende? O que a igreja vende? Essa é a melhor conversa de todas. Pronto. Foi ali que começou, inclusive, os melhores influenciadores e vendedores de curso online não chegam nem aos pés da igreja, mas beleza, não vou entrar nessa crítica agora, mas só deixa aí. Não chega nem aos pés. Eu vi mesmo esses dias um cara vendendo. Ah, tem muito disso, né? Tem gente vendendo terreno no céu, não sei o que no céu, e tem gente comprando. Enfim, essa história é muito antiga, né? Mas é engraçado. Engraçado. Adquira consciência. Não tenta controlar muito o marketing, não, porque o mundo é dominado por ele. Só adquira consciência. Essa é a dica do dia. Nossa, cara, isso me fez lembrar de um vídeo que eu achei muito bom, um trechinho, que era uma mãe de tipo adolescente perguntando pra um cara que eu esqueci o nome, mas ele é famoso, vamos dizer. Mas essa mãe de adolescente perguntou pra esse cara, viu? Como que eu faço pra proteger minha filha da internet, das redes sociais, né, e tal? E ela já perguntou meio que assim, né, como que eu tiro o celular da mão dela? E ele falou Sim. assim, não vá nessa linha de tirar dela. Tipo assim, a sociedade, a vida, os amigos, a gente não luta contra o movimento do mundo ali. Ela vai Não. viver, faça diferente. É, fortaleça a autoestima dela. Nossa. Acredite, mostra pra ela que ela tem que confiar na cabeça dela, que ela tem, sabe? Uma boa percepção das coisas, fazer ela entender o valor dela, porque aí, meu amigo, oferece o que for, entendeu? Oferece o que for, porque o mundo, a realidade, o externo, é o tempo todo oferecendo muitas coisas, propondo muitas coisas. Então, assim, não tem como a gente se livrar disso do externo. É a questão interna mesmo, tipo, confiar na minha cabeça, né? Confiar no que eu Sim. quero, no valor que eu vejo em mim e tal. E aí podem oferecer. Verdade. Não, perfeito. Isso daí você acha que você matou agora. É isso mesmo. Se você Achei se muito bom. conhece, sabe o que é importante para você mesmo,
é mais fácil de você se defender contra essas coisas, né? Alguém tentando te convencer de que você precisa alguma coisa que você não precisa, ou tentando te mudar de caminho, né? A gente fica nessa sobrecarga de informação, de oferta, sabe, de tudo, e a gente se perde. No final de contas, às vezes, se você só tivesse mais centrado em você, no que é importante para você de verdade, em quais são os seus valores, os seus objetivos, se tivesse ali, seria muito mais fácil de não ficar tão perdido, né? Eu acho que se a gente fizer a pergunta é, atrás dos objetivos que eu tenho hoje e do que eu quero e o que eu coloco a minha vida hoje lutando para ter, o que eu acredito que eu vou encontrar tendo isso? Uhum. Porque a resposta eu acho que ela não chega muito fácil. Só que, na verdade, atrás daquele objeto e daquele objetivo, eu desejo alguma essência. Eu Sim. acredito que aquilo vai me dar alguma coisa que é abstrata, que não é da matéria, que é uma Uhum. sensação comigo mesma, que é uma forma de me enxergar, que é uma forma de pertencer, que é uma Sim. forma de me redimir, de reparar, é alguma coisa muito abstrata do campo dos afetos, do campo. E aí eu corro atrás de um objetivo, porque eu acho que é naquilo, aquela é a portinha, assim, né, que vai me dar Sim. acesso. Então eu acho que a vida, a gente poupa muita coisa da vida já se perguntando, tá, o que que eu quero com isso? É. Ou o porquê que eu tô fazendo esse movimento? Às vezes é fuga, às vezes é. O que foi que você Que tá indo engraçado. aí? Eu acho tudo isso tão engraçado e bonito, tipo assim, meio que uma inocência humana, sabe? De todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer viver bem, quer se encontrar. E parece que só de você evitar aquilo que te atrapalha, né? Tipo assim, só de fugir do, da, das dificuldades de se encontrar já é uma coisa, né? Já é uma barreira, assim. E aí a pessoa aprender a entrar, isso que é uma coisa legal, você vê as pessoas se desenvolvendo e passando a aprender se respeitar, isso é tão básico, né? Pessoas precisam, às vezes, aprender a se respeitar, você vê alguém se respeitando, se investigando, procurando ajuda, é o que dá esperança no mundo, né? Isso é muito bonito. É, eu acho que para conseguir, para uma pessoa despertar e desejar isso, de fato, ela tem que passar por fundo de poço. Linkando com o começo da conversa mais uma Meu vez. Deus, a gente voltou no começo. Muito louco, muito bom. Tem que passar no fundo do poço. A cada dia que passa, eu percebo que, na verdade, o sofrimento ele é necessário para, tipo, despertar, acordar para a vida. O que tem? Se você reparar, não sei se já prestou atenção nisso, mas um dia eu cheguei na conclusão de que muita gente fala, eu quero paz. E as pessoas que mais falam isso, por exemplo, numa briga, num conflito, eu só quero paz. Sabe, eu só quero. Essa pessoa é a intriguenta, a que cria causinha, sabe? E que ela fica falando que ela só quer paz. Na verdade, ela tá te pedindo, faça o que eu quero, né? Pra gente, Conforme o meu controle onipotente, pra gente ficar na paz que eu desejo. Então, tipo, tem que passar no fundo do verdade, poço, no sentido de, tipo, a gente quebrar algumas coisas que a gente tem, dessa rigidez toda, e largar a mão também, sabe assim? Ai. verdade.